Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da ASP. Hoje vamos dar início à série das palestras que estamos promovendo em conjunto com o INPI. E eu, com a ajuda da Camila Chaves, que está aqui conosco hoje, conseguimos organizar uma série de 3 palestras, serão todas terças-feiras, essa é a primeira, já convido vocês para as próximas, para a gente tratar aqui de assuntos relevantes da área envolvendo o INPI. A Camila, como todos sabem, né, ela é coordenadora de relações institucionais aqui do Escritório de São Paulo e pesquisadora de propriedade industrial, e é uma parceira aí de longa data, e estamos felizes de ter aqui mais uma série de eventos com o INPI. Até gostaria de passar a palavra para a Camila. Bom dia a todos. Obrigada, Tânia. Gostaria de agradecer a você, agradecer a ASPI pela parceria e de realmente conseguimos realizar mais uma vez esse ciclo de palestras com temas assim super atuais. Convido também a todos a participar das 3 palestras que vêm por aí. E quero agradecer ao Flávio pela disponibilidade para poder participar e trazer a experiência na área de desenho industrial. Tá? Bom evento a todos, tirem as dúvidas, participem e vamos para a palestra. Bom dia. Hoje a gente vai iniciar, então, com o tema Novo Manual de Exame de DI, o Acordo de Haia. Temos novamente aqui a honra de ter a presença do Flávio Alcântara Queiroz, né, já participou de outros eventos aqui conosco para tratar, né, desse assunto também, mas hoje ele traz novidades, né, até porque nós tivemos aí a segunda edição do Manual de Desenhos Industriais e também a implementação aí do Acordo de Haia. O Flávio dispensa apresentações, mas vou fazer aqui, né, a leitura brevemente aí do currículo dele. Ele é chefe da Divisão de Exames Técnicos de Desenho Industriais do NPI e tecnologista em propriedade industrial, mestre em propriedade intelectual e inovação e bacharel em desenho industrial. O Flávio vai ter uma apresentação, eu peço para que todos guardem as perguntas ao final, pode ser por meio do chat, fiquem super à vontade também para abrir a câmera ao final e fazer o seu questionamento. Flávio, já passo a palavra para você. Bom evento a todos. Bom dia a todos, bom dia, Tânia, bom dia, Camila, obrigado pelo convite, a ASP. É sempre uma honra, é sempre um prazer. A Tânia, ela está sempre nas apresentações, então, assim, a gente tem realmente algumas novidades. No último ciclo, né, em 2023, provavelmente, e talvez até em 2022, eu imagino, a gente teve algumas apresentações sobre sobre o que estava por vir, né, o Acordo de Haia, depois o novo manual, e tudo isso fez com que a gente tivesse algumas apresentações, digamos, preparatórias, né? E agora a gente já está falando sobre algo que já aconteceu, que já está em curso, né? O INPI, o Brasil, né? Por meio das ações do INPI, do Ministério da Economia, né? Naquele período, nós fizemos a adesão ao Acordo de Haia. Ao mesmo tempo, a gente se propôs a fazer as adequações no Manual de Desenhos Industriais. Recebemos todo o apoio do INPI, tanto da gestão do INPI, a presidência,
diretoria de marcas, né, que é a diretoria que é a nossa diretoria, a gente teve todo o apoio, também o apoio da Procuradoria Federal Especializada do INPI, que nos orientou justamente sobre as mudanças que seriam possíveis, em especial para o novo manual, mas também para termos segurança em relação à possibilidade da adesão ao Acordo de Haia. Então, esse momento, né, que a gente passou, 2022, 2023, foi muito interessante, porque a gente teve aí um aporte muito grande de recursos, pessoas, né, com expertise, pessoas que tinham ajudado na adesão ao Protocolo de Madrid, por exemplo, que nos guiaram, né, nos mostraram os caminhos que a gente iria, os desafios, né, nos mostrar, olha, isso aqui é um desafio, isso ali é um desafio, isso aqui a gente pode conversar com tal pessoa. A própria ONP também fez teve muita participação, né, nesse nosso esforço. E hoje eu estou trazendo um pouco de um resumo dessas mudanças. Eu vejo vários rostos conhecidos aqui. Eu vejo o Alexandre, vejo o Saulo, vejo outros que provavelmente estão aqui também, que atuam na, na área, né? A propriedade industrial, ela tem um grupo de pessoas que eu acredito, assim, muito interessadas, muito capazes. Então, assim, eu até peço desculpas porque nesse período, a gente tem feito várias apresentações para públicos semelhantes sobre mais ou menos o mesmo tema, né? Digamos que é um tema que está em destaque. Eu tenho tentado, a gente tem uma apresentação referente a esse momento, mas essa apresentação, eu tenho tentado pelo menos atualizá-la ao longo dos últimos meses com novidades, mas provavelmente alguns dos que estão aqui já viram a apresentação. Eu peço desculpas àqueles que já viram. Eu tentei modificar alguns pontos em alguns momentos, trazer algumas informações complementares para quem já viu a apresentação. Para quem não viu, vai ser tudo novo, então tá ótimo. E a gente deixa as perguntas para o final, mas eu peço que aproveitem, né, o momento das perguntas para levantar questões, já que aqui a gente acaba falando de uma maneira mais geral e é possível que, por meio das perguntas, a gente consiga atingir temas um pouco mais específicos ou a própria aplicação, né, dessas generalidades que vão ser descritas aqui, os exemplos concretos, as dúvidas que podem surgir a partir de exemplos concretos servem para até ilustrar, esclarecer melhor alguns pontos que vão ser colocados aqui. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e eu creio que o pessoal da ASP vai ficar de olho aí no chat. Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo da apresentação, coloquem no chat e a gente vai tentar responder ao máximo aí no final. E também no final, quem quiser levantar a mão e fazer a pergunta, a gente está aí à disposição. Então, vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Então, é isso. O tema de hoje, né, o Acordo de Haia, o novo Manual de Desenhos Industriais. Eu também complementei com, caso a gente tenha dúvidas a respeito, ou se sobrar algum tempo, eu trouxe também algumas questões referentes a os novos sistemas, né, que o INPI adotou nos últimos meses. E, sem mais delongas, eu vou começar falando de Haia, né, o Acordo de Haia em si, né. A gente teve as primeiras designações, né, a partir do início da operacionalização. Só para contextualizar, o Brasil ele teve a adesão efetiva no dia 1º de agosto de 2023, né? Então, a partir de 1º de agosto de 2023, outras partes contratantes do Acordo de Haia e também o próprio público brasileiro, né, residente no Brasil, poderia passar a designar o Brasil como parte contratante no Acordo de Haia para tentar a proteção
de um desenho industrial pela via do Acordo de Haia, né? Então, é, tendo a primeira, iniciando, né, a nossa adesão ao acordo, né, a nossa participação no acordo no dia 1º, no dia 25 de agosto a gente já começou a receber as primeiras designações que são publicadas no International Designs Bulletin. Quem quiser acompanhar, é só colocar no browser, né, International Designs Bulletin, que é o meio de publicação da OMP referente a pedidos pela via do Acordo de Haia, tá? E essa publicação, no dia 25 de agosto, a gente começou a ter as primeiras designações. Para contexto também, designação é como a gente chama o registro internacional que busca proteção no Brasil. Então, o registro internacional digamos, o documento mãe, e esse documento ele pode ter, né, as designações, ele tem que ter as designações. E cada país trata essa designação, cada parte contratante, né, trata essa designação como se fosse um pedido nacional. Então, um pedido pode ter, por exemplo, 70 designações. Então, um único registro internacional pode designar 70 partes contratantes. E cada parte contratante dessas 70 vai analisar aquele registro internacional como se fosse um pedido nacional. Então, o Brasil entre 1º de agosto e 30 de abril de 2024, que já é uma atualização, a gente teve 234 designações, tá? Esse número pode estar desatualizado, como eu tenho repetido. A recepção dessas designações ela ainda não é automática. Então, esse levantamento de dados ainda é feito de maneira que a gente fala manual, né? A gente vai no site, a gente vai no site de publicações da OMP, faz essa coleta de dados. A gente tem também um pessoal dedicado dentro da OMP para fazer essa coleta de dados para a gente, mas, por exemplo, no caso aqui, quando a gente precisa de um acesso a dados assim mais de maneira menos formal, sem depender de ninguém, a gente pode ir lá no site e buscar esses dados. Então, esses dados podem estar desatualizados. Então, a gente teve, desde 1º de agosto de 2023, 234 designações pela via de Haia, frente a 5.023 pedidos recebidos pela via nacional. Então, a gente está aí, em termos de proporcionalidade, dentro do previsto, né, de 5% do total de pedidos. Dentro dessa última atualização, eu notei uma leve queda do número dessa proporção. Na verdade, a gente está próximo dos 5%, mas a gente está mais exatamente ali por volta de 4,7%, que considera ainda dentro do esperado. A OMP nos trouxe a estimativa antes da adesão que o número de designações seria entre 5% e 10% do total de pedidos recebidos pela via nacional, então a gente crê que está dentro da média. Esse número também é interessante, é interessante notar que o número de pedidos nacionais nos últimos 2 ou 3 anos ele tem subido. Quem acompanha desenhos industriais há mais tempo sabe que a gente tinha uma estabilidade em termos de pedidos recebidos pela via nacional, que ficava ali entre 5.800 e 6.200 e não passava disso, era como se fosse a média de 6.000, média de 6.000, média de 6.000. Em 2020, a gente já passou dos 6.000, acho que foram mais de 6.500 designações. 2021 foi um pouco menos. 2022 a gente chegou quase a 7.000 ou a 7.000, salvo engano. 2022 e 2023 foram os anos que a gente ultrapassou a barreira dos 6.000, chegamos a 7.000, ou seja, estamos em um crescente do número de pedidos de desenhos industriais pela via nacional. Então, isso acaba até tendo um pequeno reflexo em relação a essa proporção esperada naquele período, que foi a partir de 2021. A gente não imaginava quer dizer, a gente esperava, mas não imaginava que haveria um aumento do número de pedidos nacionais, e a gente tem trabalhado para isso. Todas essas modificações que vão ser descritas hoje,
elas são justamente para isso, né? Para que haja um aumento do número de pedidos nacionais, para que é um estímulo aos pedidos nacionais no Brasil, pela via nacional. Então, cremos que estamos no caminho, tá? Em relação ao número de designações que foram examinadas, nós temos 52 designações examinadas até o momento, sendo 38 concessões e 14 recusas. É, é interessante notar que, como o pedido, a designação, ela tem um exame formal realizado pela própria OMP, exame de dados, exame de dados do pedido, dados do requerente, então ele chega para a gente muito redondo. Então, a proporção entre concessões e recusas, ela está bem positiva, né? Onde a gente tem a maioria dos pedidos, uma considerável maioria dos pedidos, é, são concedidos sem que haja necessidade de fazer recusa. Ainda contextualizando, né, as recusas aqui elas são entendidas como uma espécie de exigência técnica que é feita no pedido para que o requerente possa corrigir algum aspecto ou, se for o caso, por exemplo, de um desenho industrial que incida, por exemplo, no artigo 100, é feita essa recusa, mas ela é acompanhada de uma exigência para que o requerente traga os argumentos de que aquele desenho industrial, por exemplo, não incide no artigo 100. Então, apenas para esclarecer, para quem tem menos contato com a terminologia do Acordo de Haia, as recusas são mais semelhantes, a recusa é um termo do próprio do acordo, né, que são mais semelhantes a um tipo de exigência que é feito no pedido, tá? Obviamente, se a exigência não for cumprida, se a exigência não for, se aquela demanda não for solucionada, a recusa não é retirada e aquele pedido não avança, né? Então, o acordo de Haia ele não tem a mesma dinâmica do nacional de exigência ou indeferimento, a gente tem concessão ou recusa. Se o pedido foi recusado, não tem outra ação, ele já foi recusado e não há outra ação a ser tomada nele por parte do escritório nacional, tá? A menos que, lógico, né, em sede de exigência aqui no Brasil, por meio de procurador brasileiro, com sede no Brasil, né, seja feita um cumprimento de exigência que permita ao INPI retirar essa recusa. E aí, em relação à proporção de designações de domiciliados no Brasil, né, que a gente chama de nacionais e internacionais, a gente teve até o momento 19 designações de domiciliados no Brasil, o que corresponde a mais ou menos 88% das designações, perdão, o que corresponde a pouco mais de 30% das designações, na verdade quase 40% por aí, de designações Não, perdão, estou me confundindo com os números aqui. É, a gente tem quase 10% de designações de domiciliados no Brasil, e um dado interessante é que quase 90% dessas designações de domiciliados no Brasil são do setor moveleiro. E aí eu trouxe já alguns exemplos dessas designações de brasileiros, óbvio, são apenas alguns exemplos, né? Mas dá para perceber aí pelos exemplos que, à exceção dessa famosa chapinha que a gente tem aí do lado direito, e dessa fivela, todos os demais pedidos localizados de designações nacionais são do setor moveleiro. E a gente achou isso bastante interessante. Há um interesse grande de proteção de imóveis que designam tanto o Brasil quanto a União Europeia, tá? Então, a gente consegue enxergar essa tendência em termos de ah, localidades, né, que têm buscado essa proteção. A gente tem um grande destaque o Rio de Janeiro, por conta de um designer que tem depositado um número considerável de imóveis nessa característica, né, Brasil e União Europeia. A gente tem a primeira designação nacional, salvo engano, de Santa Catarina, que é justamente esse armário redondinho aí,
com a porta aberta aí. E a gente tem Minas Gerais e Paraná também. Então, fica aí para nossos designers e industriais aqui em São Paulo. Estamos aguardando os desenhos industriais pela Via de Aia, também originados em São Paulo, tá? Obviamente, como eu disse, esses dados podem estar desatualizados e talvez a gente tenha já desenhos industriais de São Paulo pela Via de Aia, porém na amostra que a gente coletou a gente ainda não recebeu. E um ponto interessante que eu trouxe a respeito da maneira como a gente operacionaliza o registro internacional é em relação à numeração, né? A gente fez uma escolha de fazer uma numeração bastante quase, né? Quase intuitiva para as pessoas que têm interesse em saber como é formada a numeração do registro nacional que deriva de um registro internacional. Basta pegar o número do registro internacional, nesse caso aqui 231.105, e montar, a partir do número do registro internacional, o número nacional. Como que é feita essa montagem? A gente tem o BR do Brasil, 31, que passa a ser o indicador da numeração internacional. A gente tem 30 nacional, 32 um dividido nacional e 31 que é o internacional. Se o internacional tiver algum tipo de divisão, né, teve um dividido do internacional, essa divisão ela vai ser feita diretamente aqui no Brasil e isso faz com que o pedido seja nacional. Então, o dividido do internacional também vai ser 32, tá? Então, voltando, BR 31, internacional. 2023 é o ano do depósito do pedido internacional, tá? 2023, aí, no caso, é o ano do depósito do pedido internacional. E, em sequência, temos os 6 números, que são os números do registro internacional. Então, você facilmente consegue montar o número que vai ser o número do registro nacional aqui no Brasil, simplesmente conhecendo o número e o ano de registro do registro internacional, tá? Eu vi que a Beatriz levantou a mão aí. A gente combinou, Beatriz, se possível, de fazer as perguntas no final, tá? Mas nós vamos atender a todas as perguntas, tá bom? Então, em relação ainda ao acordo de área, a gente tem alguns desafios. Acho que talvez um dos desafios mais complexos é a adequação dos sistemas de TI, já que foram necessárias adequações em diversos sistemas, tanto na entrada, no próprio peticionamento, quanto no processamento do pedido, que é o exame e a publicação de a gravação das decisões e o manejo, né, dos prazos dos pedidos, e na saída também, tanto a publicação na RPI quanto a publicação, a entrega dos certificados, né? Todos esses sistemas precisaram ser alterados. E um outro problema que a gente enfrentou e que hoje a gente está, né, conseguindo suplantar, ou superar, é a questão da demora para o início dos exames substantivos, justamente porque os nossos sistemas ainda não estavam prontos para receber as decisões. A gente já tinha, inclusive, feito um exame nos pedidos, nos iniciais, né, nos primeiros, mas a gente não tinha como apertar o botão, né? A gente não tinha como dar a decisão nos sistemas. E como a AIA tem esse limite, né? A gente tem um time limit de 6 meses para dar decisão. Se não for dada a decisão, o pedido, o registro internacional, né, a designação, torna-se uma concessão de maneira automática. Então, a gente teve que fazer uma corrida bem grande para não permitir que nada fosse automaticamente concedido. E aí a gente tem, só para efeito de comparação, né, a gente estava demorando 6 meses para primeira ação e designações, sendo que na via nacional o normal, né, normal é de um tempo de primeira ação de 1 mês e meio, às vezes até menos. Então a gente tem essa expectativa de redução no prazo de primeira ação ainda no primeiro semestre de 2024, por meio da solução das questões
dessas questões de TI que a gente tem, né? É um processo de automação que não é desenvolvido pelo INPI, é desenvolvido pela OMP, com suporte do INPI. Então, a gente depende de atores externos e por meio da capacitação de mais examinadores que possam participar dos exames do acordo diário. E aí a gente entra, né, já feito esse resumo sobre o início da operacionalização do acordo de Haia, a gente entra numa descrição de alguns aperfeiçoamentos que foram feitos no exame de desenhos industriais, né, no novo manual de desenhos industriais. A gente teve uma mudança bem grande, como eu disse, o apoio da gestão da Procuradoria Federal, da DIRMA, da presidência foi assim essencial para a gente, também da coordenação de recursos, né? Foi um esforço conjunto para que a gente fizesse uma modificação significativa no manual, não por conta, tá? Eu gosto sempre de ressaltar, não por conta do acordo de A em si, porque pode parecer que a mudança no a mudança no manual tenha sido decorrente da necessidade, né, de mudanças para entrar no acordo. Na verdade, não. O acordo de Haia, ele tem um desenho bastante interessante no sentido de permitir que os mais diversos procedimentos sejam acolhidos, né? Então, tem diversos países que fazem a adesão sem realizar mudanças significativas em seus procedimentos. Porém, como já existia, já há muito tempo existia um interesse que houvesse essa modernização das diretrizes de exame de desenho industrial e também de uma harmonização com as melhores práticas dos escritórios internacionais, visando justamente esse aperfeiçoamento dos serviços que a gente presta, a gente tomou esses pontos como premissas para fazer essa melhoria e que, obviamente, melhoraria o trabalho em relação aos exames das designações, mas de maneira muito mais efetiva, melhoraria o trabalho em relação aos exames pela via nacional. Então, esse estudo ele foi feito de uma maneira que não houvesse apenas uma modificação nos procedimentos, tipo, eu vou trocar o procedimento A pelo procedimento B, ou eu vou passar a aceitar determinado tipo de representação, porque sim, não, na verdade a gente fez um esforço muito grande, a intenção era analisar quais procedimentos que a gente na verdade, perdão, a intenção era analisar quais entendimentos que permeavam ali os procedimentos que a gente estava discutindo, para analisar se esses entendimentos eram coerentes com essas melhores práticas, se eram coerentes com o que estava descrito na própria lei, com a letra da lei, e se isso era realmente interessante, tanto para o trabalho sendo desenvolvido, quanto, e principalmente, para quem busca proteção junto ao INPI, proteção do seu desenho industrial. Então, a gente teve um resultado que eu considero muito positivo, que foi a expansão das possibilidades de proteção. A gente vai falar um pouco disso. Primeiramente, dos entendimentos, né, de um entendimento específico, eu gosto de bater nessa tecla, porque esse entendimento, ele realmente liberou o exame de desenho industrial, os procedimentos de desenho industrial, que é o entendimento em relação ao sentido do termo objeto, quando a gente fala da forma plástica de um objeto na lei, né? O termo, a expressão forma plástica de um objeto, ela vem do artigo 95, né? A forma plástica ornamental de um objeto seria a definição de um desenho industrial tridimensional. E ao longo dos anos, né, desde tempos bastante remotos, eu fiz uma pesquisa bem extensa, voltando ainda para antes da publicação, né, da vigência da LPI, sobre de onde vinham os entendimentos de cada termo em relação ao entendimento do que seria um desenho industrial no INPI. E uma coisa que eu percebia nessa pesquisa é que
o entendimento referente à palavra objeto, ele vinha sofrendo alterações ao longo do tempo. Isso, quando eu falo ao longo do tempo, gente, é coisa de 40 anos, tá? Não é coisa de, tipo, de 2019 para cá, não. É coisa muito extensa, tá? Onde o entendimento da palavra objeto foi se tornando cada vez mais restritivo, até que a gente chegou mais ou menos onde a gente tinha o primeiro manual de desenho industrial, onde o manual era um item material, né, físico, ele era unitário, né, você só poderia ter um objeto formado de uma única peça, de um único item, e ele deveria ser integralmente reivindicado. Todos esses requisitos eles adivinham do entendimento da palavra objeto que foi sendo desenvolvido, ele foi sendo formulado ao longo desse período e foram feitos diversos questionamentos à Procuradoria Federal do INPI para saber se esse entendimento ele estava ancorado na lei. E aí, quando eu digo não apenas e quando eu trago essa questão, eu trago não apenas em relação à lei em si, mas à realidade do desenho industrial. E a gente começou a explorar essas questões. Então, por exemplo, uma questão que foi explorada foi se o desenho industrial deveria se referir realmente sempre a um item físico, né? E é interessante como as questões vão e vêm, né? Há alguns anos, provavelmente vocês vão lembrar, metaverso era a palavra do momento, né? Então, metaverso, proteção do desenho industrial no metaverso e tal. E isso a gente estava justamente discutindo é, esses entendimentos. Eu tenho esse exemplo aqui de um tênis, de uma empresa que faz o design de itens para serem utilizados no metaverso. E a questão era, o design desses itens, que é feito para ser utilizado no metaverso, ele merece proteção no Brasil? O Brasil daria esse tipo de proteção no metaverso? E quando a gente parou para analisar a questão, a gente não entrou nessa discussão de metaverso, né? A discussão de metaverso ela estava lá por outros, né? Por contexto de desenvolvimento tecnológico do momento, porém a gente analisou de acordo com a realidade e com a lei. Então, quando a lei nos diz que o desenho industrial ele deve ser a forma plástica de um objeto que seja passível de fabricação industrial, né? Que possa ser fabricado industrialmente, esse desenho industrial desse tênis, ele pode ser fabricado industrialmente. Então, não interessa se ele é do metaverso em si. A questão é se um industrial desejar copiar essa forma plástica e produzir aqui no Brasil e vender como um brinquedo, como, né, um tênis de brinquedo, ou mesmo como um tênis real, não sei, talvez seja possível. Isso é possível, né? Então está dentro da definição da lei. A questão é, pode ser, né, que possa ser fabricado industrialmente. E estando dentro da lei, a gente entendeu que a ideia que o desenho industrial deva ser um item material físico, né? Como se fosse assim, a pessoa precisaria, quase como se fosse assim, uma necessidade de uma comprovação de produção, como temos em marcas, né? A comprovação do uso, a comprovação da utilização. Isso não existe em desenho industrial. A questão é, pode ser fabricado industrialmente? Pode, então merece a proteção, né? Atende aos requisitos que foram determinados pela lei. E um exemplo nesse sentido é a espadinha do Minecraft. Quem tem criança sabe que é uma febre, né? Essa espadinha e outros itens que tem no jogo, eles são itens, entre aspas, né, virtuais, que são lá do jogo, porém, a gente anda nos camelôs, vendedores ambulantes, eles estão vendendo essa mesma configuração que foi fabricada industrialmente. Então, é esse o raciocínio. A proteção é para a configuração que possa ser fabricada servir, né, nos termos da lei, né, que possa servir de tipo de fabricação. E é justamente isso que acontece aqui. Aquela espadinha que está lá no jogo, que é virtual, que é outra, nós não estamos discutindo a proteção da espadinha lá no jogo, e sim de um desenho industrial que pode servir de tipo de fabricação aqui no mundo físico real. Então, esse requisito que existia, né, do item material físico foi derrubado a partir dessa análise. Um outro requisito que existia era o entendimento que a palavra objeto obrigava que o desenho industrial fosse apenas referente a um item, né? Então, por exemplo, se viesse um pires e uma xícara, como a gente tem aí na imagem, havia uma resistência, tipo, não é só um objeto, mas aí a questão que passou a ser adotada é que esse termo objeto não se refere a um item unitário. Todos nós temos consciência que, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar para essa análise é
um sistema de som como esse aí da LG, ele não foi, o desenho industrial dele não foi feito primeiro da caixa. Aí eu fiz uma caixa aqui, aí eu falando enquanto desenhista industrial, né? A pessoa não faz o desenho industrial de uma caixa, e aí, sei lá, 4 meses depois, ele faz o desenho industrial de um receiver e pensa assim, nossa, essa caixa e esse receiver dão certinho, vamos vender os dois juntos? Não é assim. Desenho industrial é feito de... A gente faz um único objeto. O que é um único objeto? É a criação. E ela pode vir a se expressar em mais de um item, né? Os itens são separados por conta é, 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 da própria característica do item, né? E essas caixas, aí a gente tinha as questões, né, em discussões sobre se atendia ou não a esse requisito do unitário. Ah, mas e se a caixa estiver ligada por um fio? Aí o fio faria com que a coisa fosse unitária? Ah, não, mas agora a caixa é Bluetooth, então por que não tem o fio? Sabe, a gente por conta de um requisito que vinha de tempos imemoriais, digamos, a gente passava por diversos apertos, a gente fazia exigências que não eram exigências unânimes em termos de como a equipe via esse requisito, e quando a gente levou a questão para a Procuradoria Federal, eu acho muito interessante trazer isso, como que, às vezes, a pessoa que é leiga num determinado assunto, ela traz um aspecto interessante. Então, por exemplo, no exemplo dessa xícara, a pergunta não foi exatamente essa, não foi exatamente esse exemplo, mas eu estou aqui parafraseando, né? A pessoa perguntou assim, mas como é que vocês poderiam saber se essa xícara é colada ou não? A figura não mostra se é colada ou não. Ou seja, o desenho industrial aí, por meio das figuras, não necessariamente, o exemplo que ele usou é até mais interessante, eu acho. É, um sofá que tem uma almofada, né, aquela almofada de encosto. Não tem como a gente saber pelas figuras se a almofada é costurada ou não. Como é que a gente vai saber se aquilo é unitário ou não? Então, ou seja, essa questão do unitário, ela às vezes parece muito óbvia, mas não é. E ela estava se tornando um empecilho para que tanto nossa atuação enquanto examinadores, quanto a intenção de proteção dos requerentes fosse tolhida, né? Então, a gente retirou, né, e muito interessante esse aporte da própria PFE, de falar, olha, não tem como vocês identificarem isso a partir das figuras. Então, esse requisito, ele não nos parece fazer sentido, ele não está na lei, ele não está descrito na lei. Então, a gente conseguiu também ultrapassar essa dificuldade. E, por fim, talvez a questão mais vistosa, né, dessas alterações que a gente fez, que eram requerentes ao objeto, era referente ao entendimento que, se o desenho industrial era a forma plástica de um objeto, isso significava que o objeto deveria estar completamente reivindicado. E isso impedia o uso das famosas linhas tracejadas, né? E no nosso argumento a gente entendeu e a gente argumentou junto à Procuradoria Federal, que o fato de uma representação de um item, de um artigo, ter linhas tracejadas, não significa que aquele artigo não seja um desenho industrial. Havia uma confusão aí referente aquilo que era contextual dentro de um objeto, né, dentro de algo que estava sendo dentro de algo para o qual se buscava proteção, e, e aquilo que era realmente reivindicado. Uma analogia que a gente usou foi: pedido de patente chega para um examinador, né, para um pesquisador. Ele, ele, o pesquisador ele precisa de elementos contextuais para identificar se aquilo que é realmente reivindicado possui ornamentalidade, no nosso caso, né? No caso do desenho industrial, possui ornamentalidade, é novo e original e tal. Então, assim, a contextualização é uma, é um esclarecimento em relação àquilo que foi realmente criado, né? Se for no caso da patente, a gente teria o relatório descritivo traria a contextualização daquilo que efetivamente teve a atividade inventiva, né? E o que o INPI fazia era semelhante a pedir que o depositante de uma patente reivindicasse não apenas ali
a sua invenção, mas toda a contextualização. A gente fazia isso, preencha todas as linhas tracejadas, né? Tipo assim, preencha tudo, reivindique tudo aquilo que é contextual. Então, a partir dessa argumentação, foi entendido que o desenho industrial do Brasil ele pode apresentar contextualização. Nas palavras da PFE, não cabe ao INPI delimitar esta ou aquela maneira de representação daquilo que é contextual, ou seja, há um direito que, no fim das contas, é benéfico ao INPI nos seus exames, a partir do momento que ele consegue saber o que é realmente novo e original, é ornamental naquele desenho industrial. E aí, a gente ressalta também, né, a PFE ela não entende isso como um desenho parcial, ela entende isso como uma contextualização do desenho industrial que foi reivindicada. A gente entende que isso é apenas uma questão de escolha de terminologia, porém, como a PFE fez essa indicação, a gente respeita e entende que não há prejuízo em relação à aplicação dessa maneira de entender. E a partir disso, a gente passou a adotar a palavra produto, ou a gente tem, né, se esforçado, como eu disse, são muitos anos de utilização da palavra objeto como aquilo que recebe o desenho industrial, mas a gente está, todo o manual, todos os nossos sistemas, eles passaram a adotar a terminologia de produto, ou seja, o desenho industrial ele é aplicado num produto, né? E o produto, aí sim, ele comporta desde uma interface gráfica a uma tipografia, a um produto que possua, por exemplo, talheres, né? Garfo, faca e colher. Então, a palavra produto ela é muito mais, usando um termo desgastado, mas que se aplica bem aqui, a palavra produto é muito mais inclusiva, né? A palavra objeto ela tinha várias exclusões que não eram benéficas à proteção. Então, a gente tem o produto como aquilo que é representado na figura, indicado no título e no campo de aplicação. Então, o produto aqui, no caso do exemplo, é a roda, o título é roda, a representação é uma roda, e o campo de aplicação é o campo de aplicação da classe de Locarno 1217. Está tudo ok, o produto está delimitado. E aí, em relação à representação, a gente tem que a representação define o que é reivindicado nas figuras por meio de recursos específicos, linha tracejada ou linha contínua ou outros tipos de representação. E a partir disso, a gente tem essa separação do entendimento do que é o produto, né, que é uma fase do exame de desenho industrial. Eu preciso compreender qual que é aquele produto e depois eu preciso compreender o que é reivindicado naquele produto a partir desses recursos de representação. E aí, a partir disso, a gente teve outro desafio, né? Outra questão que foi colocada, que foi a possibilidade de desenvolvimento de procedimentos específicos para produtos que precisem de procedimentos específicos. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre cito, a gente examinava interface gráfica animada da mesma maneira que a gente examinava estampa de camiseta. Então, não faz sentido tratar produtos tão distintos com o mesmo procedimento. A gente precisa em alguns momentos, são produtos bastante específicos, mas são produtos que demandam um entendimento mais individualizado por conta da própria característica inerente a esse produto. Então, a gente tem como exemplo aqui a tipografia, onde, por exemplo, todas as letras de uma tipografia, elas podem ser colocadas numa única figura, e a gente vai entender que, apesar de ser uma única figura, cada letra ali é entendida como um desenho, como parte de um desenho, como parte de um todo, tá? Então, por muitos parênteses, né? Curiosidades. Por alguns anos, o registro de tipografia foi autorizado no Brasil. Depois, por alguns anos, o registro de tipografia foi desautorizado no Brasil. E hoje a gente busca, por meio dessa mudança de entendimentos, estabilizar esse tipo de proteção, porque a gente não enxerga na nossa legislação uma razão expressa para alguma proibição nesse sentido.
Então, aí a gente tem três tipos de de desenhos industriais que mereceram procedimentos de exame específicos, estão descritos no Manual de Desenho Industrial, e isso abriu a possibilidade de, à medida que os produtos se desenvolverem, talvez outros produtos, né, outros tipos de produtos mereçam esse tipo de proteção, não tipo de proteção, mereçam procedimentos de exame específicos. Outro aperfeiçoamento foi referente à inclusão do aspecto visual ornamental de criações protegidas por outros tipos de proteção. Então, por exemplo, a Mercedes-Benz deseja incluir o aspecto visual da marca da Mercedes-Benz num produto da Mercedes-Benz. A gente, por muito tempo, teve uma prática de de solicitar ao requerente que fosse feita a retirada dessas marcas. E nessa pesquisa que foi feita, que eu tenho trazido à tona aqui, nessa pesquisa foi justamente identificada a razão, eu diria, mais objetiva, que é, no CPI, né, o Código de Proteção, o Código de Propriedade Industrial, a nossa lei anterior, havia realmente uma restrição, uma proibição de que registros de desenho industrial recebessem, né, tivessem o aspecto ornamental de marcas. Porém, essa restrição, essa proibição caiu na LPI. Então, a gente estava mantendo administrativamente uma restrição que na lei já não existia mais, e optamos por retirar essa restrição administrativa e inserimos isso junto a outros tipos de criações que a gente já aceitava. Por exemplo, uma ilustração que viesse num produto, ela poderia vir, né, a ter proteção por direito autoral, mas a gente não saberia. Não tem como a gente... Acho que talvez uma das grandes questões que a gente trouxe para o entendimento do nosso procedimento a gente não tem como identificar diversas questões que, às vezes, são questões, assim, às vezes, meio controversas. A gente sabe que são controversas, né? Por exemplo, essa questão da inclusão do aspecto visual de coisas protegidas por outros tipos de PI, ela é um pouco controversa, mas o examinador de desenho industrial não tem como identificar que essas proteções, se elas existem naquele momento ou não. Então, existe aqui uma restrição da atuação do INPI no sentido de olhar para a figura, ver se atende aos requisitos que estão expressos na lei e não tentar sair daquilo que está expressamente demonstrado nas figuras. Então, com essa inclusão das marcas e com a inclusão da possibilidade de texto, que aí permite, por exemplo, ali a gente tem no exemplo da direita, um trecho de letra aparecendo numa camiseta. Óbvio, eu trouxe uma letra aqui que provavelmente diversas pessoas conhecem, sabem que isso é um trecho de uma música, porém, o examinador não tem como saber se todo tipo de texto que vai estar ali num desenho industrial é um trecho de uma música, é um trecho de um livro, é um trecho de um discurso, é um trecho de... A gente não tem como saber. Então, essa responsabilidade, ela é do requerente no momento que ele insere isso no seu desenho industrial. O que o examinador vai examinar, vai tratar é se existe a possibilidade de proteção segundo a lei e as condições ali do INPI. Um outro aperfeiçoamento é a possibilidade da inclusão de desenhos industriais, aí no caso, né, que também, fazendo um parênteses, por algum tempo foram aceitos, quem talvez tenha um pouco mais de antiguidade na prática da proteção dos desenhos industriais vai lembrar de uma época que era possível proteger, que era chamado conjunto de sofá, e que por muito tempo deixou de ser passível de proteção, e a gente retomou essa possibilidade a partir do exame das características distintivas preponderantes, porque o que acontecia? A pessoa analisava os talheres aqui, né? E imaginava assim, a faca é diferente do garfo, que é diferente da colher, então eu vou ter que dividir. E a nossa análise, durante as discussões para o novo Manual de Desenhos Industriais, foi justamente no sentido que a análise das variações conforme a lei quanto às características distintivas preponderantes. Ou seja, o que é realmente distintivo e prepondera aqui, nesses
nesses talheres é a ornamentação do cabo. Isso prepondera, né? O que que prepondera? A ornamentação do cabo ou o fato de ser um garfo em si? Ou no caso aqui, nas peças de xadrez, o que que prepondera? O fato de um ser torre e o outro ser peão, ou o fato de ambos, de todas as peças compartilharem a mesma ornamentação na base e no acabamento e no uso de materiais que acaba, né? Óbvio, a gente não protege o material, mas o uso, a escolha dos materiais empresta àquele desenho industrial uma característica ornamental. Então, são essas características que preponderam e não o fato de ser um ser um cavalo e outro ser uma torre. Então, a partir disso, a partir desse aperfeiçoamento de analisar as características distintivas preponderantes, que seriam, que a gente entende que se referem aos aspectos ornamentais, é que a gente pode voltar, né, a aceitar esse tipo de produto. Então, por exemplo, as peças de xadrez, em diversos sofás, né, que compõem, a gente sabe que no mercado é vendido como um produto, né, um conjunto de sofás, um conjunto de talheres, um conjunto de panelas. Isso voltou a ser entendido como passível de proteção, ainda não como conjuntos, né, a gente ainda não conseguiu, por meio dos nossos estudos, incluir isso, essa questão dos conjuntos, mas basta que a inclusão desse tipo de produto num pedido não enseja mais necessariamente a divisão como era até 2023, né, até meados de 2023. Então, aí a ressalva que eu faço é apenas em relação ao título, né, que não seja colocado conjunto de talheres ou conjunto de sofá, coloca sofá e vai ser analisado dessa maneira, de acordo com as características distintivas preponderantes, tá? Um outro aperfeiçoamento que a gente, um outro procedimento que a gente traz que é decorrente de um aperfeiçoamento é a questão de pedidos que tragam tanto partes de um produto quanto o produto em si, né? A partir da análise das características distintivas preponderantes, a gente entende que ali a parte frontal do carro não possui as mesmas características distintivas preponderantes que, por exemplo, a parte traseira do carro, ou mesmo que o carro como um todo, né? Ainda que eles constituam, né, no final, um produto único, se você fizer a análise apenas daquilo que é reivindicado, a gente percebe que o carro inteiro ele possui diversas outras características distintivas preponderantes que não estão presentes só na parte da frente e que não permitiriam que esse tipo de reivindicações estivessem incluídas no mesmo pedido. A gente sabe que, por exemplo, a União Europeia aceita, né, o EUIPO aceita esse tipo de pedido, né, esse tipo de desenhos industriais todos juntos no mesmo pedido, mas isso é porque lá eles aceitam até 100 desenhos industriais no mesmo pedido. No Brasil, a gente não tem essa possibilidade, é um desenho industrial por pedido. Então, uma recomendação que a gente traz, já falando sobre um desenlace desses nossos procedimentos, caso o pedido venha com, né, partes de um produto e o produto, bem provavelmente, nesse caso, a gente vai ter a divisão, tá, do desenho industrial. Outra questão também que é um desenlace dessas modificações é a questão do exame da prioridade. A gente sabe que a prioridade ela é um assunto caríssimo, tanto para os requerentes quanto para os procuradores, hoje a gente tem um entendimento muito, mas muito objetivo em relação ao exame da prioridade. Onde, se você tem uma prioridade, né, que tem uma parte contextual, né, que está tracejada, e você deseja depositar um desenho industrial no Brasil com essa prioridade, você deve depositar a mesma reivindicação, trocando em miúdos, a mesma figura. Tragam a mesma figura que está na prioridade para o pedido nacional, que isso vai ser aceito sem problemas. A gente teve muitas dificuldades com relação à prioridade ao longo dos últimos anos, e isso a gente crê que a gente chegou num ponto ótimo, eu não vou dizer que está perfeito, não é esse o objetivo, não acredito que seja possível,
mas hoje a gente tem uma grande objetividade, onde se você tem uma prioridade só com linhas contínuas, tá tudo reivindicado, basta você também trazer um pedido onde o desenho industrial está todo reivindicado, que você não vai ter problema algum com relação à prioridade. E aí a gente tem aqui uma determinação que nem ela é originária da própria Procuradoria Federal, no sentido que a reivindicação nas figuras da prioridade deve ser idêntica à reivindicação das figuras no pedido nacional. Então, qual que é o ponto de análise em relação a aceitar ou não a prioridade no desenho industrial, no novo manual? É o que é reivindicado, tá? Se o que é reivindicado na prioridade é idêntico ao que é reivindicado no pedido nacional, a prioridade será aceita sem problemas. A gente teve também a inclusão, né, desses dois tipos de proteção que já foram citados. Aqui a gente tem a interface gráfica animada. Para quem não conhece esse tipo de representação, cada figura dessas aqui representa um estágio de uma animação, né? Então aqui começa, a setinha vai ser preenchida. Aqui começa preenchida um pouquinho, vai descendo, vai descendo, vai descendo, enquanto isso a barrinha vai aumentando de tamanho, né? Tipo, seria uma animação de um download, digamos. Então, essa é a maneira de representar. A gente não tinha essa possibilidade de exame de desenho industrial, de interface gráfica animada, passamos a ter, e da mesma maneira as tipografias, né? Que existe, né? A gente tem consciência das discussões que existem referentes à adequação do desenho industrial como proteção da propriedade de famílias tipográficas, ou a adequação da proteção da propriedade das famílias tipográficas por meio do direito autoral. A gente sabe que essas discussões são discussões importantes, que elas trazem complexidades, porém, o nosso entendimento não há na lei de desenho industrial do Brasil atualmente um impedimento à proteção da família tipográfica. Então, o fato de haver uma discussão é algo que talvez venha a impactar uma nova redação da lei. Digamos que nessa discussão fique claramente demonstrado que não é adequado proteger família tipográfica por meio de desenho industrial. A gente não tem nenhuma oposição a um entendimento nesse sentido, porém, isso precisa estar expresso na lei. A gente não pode simplesmente, porque existe uma discussão, passar a proibir algo que não é proibido na lei, né? Algo que atende aos requisitos legais. Então, foi retirada essa restrição que havia no primeiro manual em relação à proteção de famílias tipográficas, e hoje é possível, né, que as empresas, no caso, salvo engano, esse exemplo dessa tipografia aí, desses números, é da Samsung. Então, a Samsung pode pegar, contratar um desenhista industrial para fazer uma tipografia específica para os sistemas, né, para as interfaces da Samsung e vir trazer aqui no Brasil para ser registrado como desenho industrial. Ou um desenhista de tipos, né, ele pode montar uma família tipográfica e desejar que a proteção seja por meio de direito autoral. Ele vai na Biblioteca Nacional, ele tem as formas de proteção específicas, e não há conflito entre essas duas questões. O que o INPI fez, no caso, foi olhar objetivamente se há restrição ou não, e não havendo a restrição legal, dar a possibilidade, né, dar a condição aos desenhistas industriais, às indústrias, de proteger aquilo que é do interesse delas, no caso aqui, a família tipográfica. Mais um aperfeiçoamento, já chegando ao final, né? A gente tem mais um aperfeiçoamento referente à possibilidade de contextualização, não apenas por meio das linhas tracejadas, né, que é a maneira mais usual de contextualização, mas também por meio desse chamado esmaecimento da figura, né? Então, aquilo que não é, para o qual não se deseja a proteção, ele é tornado bem claro na figura, né? A pessoa que tem possibilidade de fazer dessa maneira, ela pode deixar aqui bem clarinho, a gente vai entender que isso é uma forma de contextualização, e aquilo que é deixado de maneira bastante contrastada, com alta definição, a gente entende que é aquilo que é realmente reivindicado. E da mesma maneira a possibilidade, isso era um grande problema que a gente tinha. A pessoa precisa mostrar uma roupa, porém
a roupa ela só adquire a sua forma final se ela estiver colocada num corpo, né? Uma meia, aqui no caso um top, para que ela fique claramente demonstrada qual é a forma final daquela roupa, ela precisa de é, é, entre aspas, né, de um estofo, de algo que fique por baixo e que, no caso, geralmente é um manequim, né? E a pessoa, sem essa possibilidade de contextualizar, no fim das contas, ela estava reivindicando tanto a roupa quanto o manequim. Então, hoje é possível você, por exemplo, tirar uma foto da sua roupa no manequim, deixar o manequim contextualizado, você acrescenta as linhas tracejadas em volta do manequim e a gente vai entender que o manequim está ali apenas dando forma, né, subsistente ali para que a roupa seja demonstrada na sua forma final, tá? Então, outros tipos de renúncia, além das linhas tracejadas, foram admitidos e eles precisam apenas ser esclarecidos quando necessário. Em alguns momentos, o examinador vai olhar para um exemplo qualquer de desenho industrial e vai entender a contextualização de maneira instantânea. Mas, às vezes, é necessário algum tipo de esclarecimento. Então, a gente indica, inclusive, que quando o requerente utilizar recursos de representação contextual, que ele insira na descrição do pedido qual recurso foi usado e que aquilo representa justamente a contextualização daquilo para aquilo que foi realmente reivindicado. A gente tem a possibilidade também agora, né, uma nova possibilidade, a inclusão de textos, né, que é uma reivindicação que a gente recebia muito forte em relação a interfaces gráficas, né? Tem interfaces gráficas cuja retirada de todos os textos significaria praticamente o fim do desenho industrial, porque a interface tem muito essa característica de ser também um arranjo das palavras onde as pessoas clicam ou qualquer coisa assim. E entendemos que o desenho dessa interface, o desenho de qualquer configuração que inclua texto, continua a ser um desenho. Não há proteção no desenho industrial, em momento algum, das palavras, dos sentidos das palavras, da sonoridade das palavras. Então, por exemplo, se alguma indústria de interface proteger lá uma interface que tem lá no finalzinho o botão fechar, ela não está ganhando de maneira alguma proteção sobre a palavra fechar e vai impedir todos os demais produtores de interface de usar a palavra fechar. A palavra fechar ali é um elemento visual que faz parte do todo do desenho industrial. Da mesma maneira, por exemplo, uma embalagem que traga lá a composição de um determinado produto. O fato dela incluir no texto, na sua embalagem, que tem a composição, não significa de maneira alguma que ela tem direito sobre aquela composição e vai impedir outros fabricantes de fabricar produtos com aquela composição. Nada disso. São apenas elementos visuais aplicados num determinado desenho industrial. E essa distinção para a gente é bastante importante. Da mesma maneira como a aplicação de marca num desenho industrial não dá nenhum tipo de direito marcado, a utilização de textos no desenho industrial também não dá nenhum tipo de direito sobre o texto em si. São apenas elementos visuais que estão aplicados e que alteram a percepção sobre o desenho industrial em si. E aí, por fim, esse elemento eu não tinha trago ainda. Quem já viu essa apresentação, eu achei interessante incluir isso. A gente tem algumas novidades também em relação aos dados do desenho industrial, né? São aqueles dados, o relatório descritivo, a reivindicação e a descrição. Então, um ponto que é bastante interessante, nem está escrito aí, quer dizer, está escrito sim, é que não há mais modelo obrigatório. Quem já teve um grande fluxo de desenhos industriais já deve ter passado por isso. Havia no primeiro manual de desenho industrial obrigação de seguir ipsis literis, todas as letrinhas, vírgulas e acentos que haviam no primeiro manual. Obviamente, isso foi uma tentativa de padronizar, visando que, com o tempo, as pessoas, os requerentes, né, mantivessem uma certa padronização. Porém, a gente viu que isso não era... É óbvio, né? Vários requerentes mais experientes captaram a mensagem e passaram a utilizar isso, mas todo novo requerente acabava errando de alguma maneira, isso trazia muitas exigências, e a gente retrocedeu no sentido de que não há mais modelo obrigatório. Há necessidade de um relatório descritivo possuir
elementos que sejam identificados como um relatório descritivo. Então, por exemplo, uma lista de figuras, o título do pedido, o desenho industrial desse pedido refere-se às figuras assim listadas. Aí tem a lista dos pedidos e tal. Basta ser um texto coerente com o que seria um relatório descritivo. É óbvio, se a pessoa colocar a famosa receita de bolo, né? Escreve lá a receita de um bolo de chocolate no relatório descritivo, isso não é aceito. Porém, se você escrever um texto minimamente é, 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 referente ao que é entendido como um relatório descritivo, o examinador vai entender que aquilo é um relatório descritivo, isso vai ser aceito, não gera exigência, tá? Da mesma maneira, a reivindicação, a gente tem exemplos no manual que são exemplos. Se você escreve um texto que seja da sua experiência, você acredita que esteja que atenda, né, a definição de reivindicação daquele desenho industrial, a gente vai ler, vai entender que é uma reivindicação, se não for uma receita de bolo, e vai ser aceito. E, por fim, uma novidade que a gente trouxe, no momento do peticionamento, a gente tem um campo específico que é chamado hoje de descrição, né? Que é algo semelhante a um espaço para retornar com algo que existiu também durante um período muito longo e que foi excluído na primeira edição do Manual do Desenho Industrial, que é a possibilidade do requerente descrever as figuras, né, perdão, descrever a configuração do desenho industrial. Ele fala, esse desenho industrial é composto por uma forma assim, 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 assado, é um sofá composto por braços arredondados e tal. Ele vai falar da forma do desenho industrial em si. A gente, também por um certo preciosismo, houve uma retirada dessa possibilidade no primeiro manual. A gente percebeu que, na verdade, esse campo ele é útil para o requerente, ele é útil para a gente, porque às vezes a gente recebe os desenhos industriais de produtos que a gente não tem conhecimento do nosso dia a dia. E a gente depois precisa responder uma ação sobre esse desenho industrial, precisa descrever a forma do desenho industrial, e a gente não sabe o nome daqueles elementos. Então, há aí uma possibilidade de troca de informações entre o requerente, entre o desenhista industrial e o examinador, de maneira que a compreensão daquilo que foi projetado se torne mais clara, né, para quem está examinando. Então, retomamos a possibilidade de um campo de descrição da configuração do desenho industrial, e esse campo também pode ser utilizado para esses esclarecimentos que foram ditos anteriormente, né? Se você quiser usar linhas tracejadas, você pode colocar aí na descrição, olha, as linhas tracejadas foram utilizadas para aquilo que é contextual no desenho industrial e não implicam reivindicação de proteção. Ou, ao contrário, as linhas tracejadas no desenho industrial desses sapatos são a costura do sapato, estão incluídas na reivindicação, porque a costura é um elemento ornamental, né? Só que ela na representação por desenho é uma linha tracejada, né? No fim das contas. Então, é um tipo de esclarecimento quanto ao uso do recurso gráfico, em especial com relação à renúncia, e, por fim, a possibilidade de fazer a declaração de omissão de vistas também na descrição. Então, a pessoa vai falar, a vista lateral esquerda foi omitida por ser simétrica à vista lateral direita. E a partir do uso desses esclarecimentos na descrição, o desenho industrial fica mais claro para o examinador e a delimitação daquilo que é reivindicado também. E, por fim, em relação à descrição, aqui já para encerrar, a gente tem só um lembrete para que as pessoas não insiram dados que não se referem a esses elementos, a descrição do desenho industrial em si, o esclarecimento de os recursos gráficos, ou declaração de omissão de vistas. Por quê? Porque a pessoa às vezes fala, aqui eu tenho um ótimo novo produto que ele é fabricado de tal e tal maneira, a descrição da fabricação, métodos de fabricação, nome do modelo, código de comercialização, nada disso é aceito na descrição, tá? Se houver esse tipo de dado que não se refira ao desenho industrial em si, mas sim à comercialização, à fabricação, aí a gente não permitiria essa inclusão. Então, tomem cuidado com a descrição para que ela não seja motivo de exigência, tá? E aí, por fim, por último, já para terminar, a gente tem só para dar tempo para as perguntas também, pelo menos uns 15 minutos, a gente teve um comunicado aqui publicado na RPI dessa semana, 2782, referente às dificuldades que a gente está tendo nos nossos sistemas, tá, gente? A gente tem algumas dificuldades
de instabilidade nos sistemas de peticionamento, no sistema de exame e no sistema de busca, no busca web. E também em relação ao novo certificado. Então, esses problemas eles estão sendo resolvidos, porém eles demandam algum tempo, e o INPI, e a DIRMA, né, o INPI está soltando comunicados ao longo de periódicos, né, com prazos previstos para a solução desses problemas. Então, saiu uma renovação desse comunicado na RPI 2782 e ainda a prorrogação, a prorrogação da suspensão de prazos de pedidos divididos também na 2782 por conta desses problemas de sistema, tá? Eu encerro aqui para que a gente possa ter um tempo para as perguntas, agradecendo a todos pela paciência e deixo a Tânia aí trazer, comandar essa parte, que ela já está mais ciente do que estava lá no chat, do que pessoal que levantou a mão. Me lembro que a Beatriz, salvo engano, levantou a mão, então estou à disposição. Muito obrigada, Flávio. Excelente, como sempre, muito ilustrativo. Eu acho que esse é um canal muito importante para a gente conseguir, né, ter conhecimento aí do entendimento, né, do NPI na aplicação dessas regras no dia a dia e essas novidades, né, porque sempre tem novidades, né? Então, agradeço muito, e parabenizo aí pela sua palestra. Eu gostaria de verificar se alguém tem alguma pergunta. No chat aqui tem muitas pessoas, né, agradecendo, parabenizando aí pela sua palestra. A Beatriz depois me escreveu e disse que ela, por enquanto, não tinha perguntas. Na realidade, acho que ela apertou o botão por engano. Mas, de todo modo, eu abro aqui. Se alguém tiver alguma pergunta que abrir o microfone, fica super à vontade. Você pode só compartilhar, Flávio? Isso. Tá todo mundo. Deixa eu ver aqui no chat. Tem mais aqui. Alexandre. Passar a palavra para Alexandre. Bom dia, Flávio. Bom dia, Tânia. Bom dia, pessoal. Na verdade, sim, em primeiro lugar, eu acho que eu já vi algumas palestras do Flávio, acho que não tem que pedir desculpa alguma, né? A gente está sempre, eu estou assistindo todas e, como a Tânia comentou, é impressionante o quanto a gente vai captando coisas novas, informações novas e detalhes aí, né? Então, acho que outra coisa, parabenizar aí pelo evento, né? Como sempre, pela sua disponibilidade, Flávio. Acho que alguns anos atrás, quem está mexendo com quem trabalha com DI, acho que um evento de DI não juntava aí 20, 25 pessoas aí. Hoje em dia, a gente tem acompanhado os eventos de DI, tem batido aí de 60, 70, hoje 90 e poucas pessoas participando. É um sinal super bacana de acompanhar e ver que realmente desenho industrial tá, tá na crista da onda aí, e quem gosta de trabalhar com isso fica bem satisfeito. Uma dúvida que eu tenho, Flávio, assim, já acompanhando todo esse trabalho seu, né, do setor, né, do NPI como um todo, com relação aos prazos, né, de exame, né, recebimento dos protocolos de depósito, exame e a concessão, né, a gente acompanha uma oscilação, né? Já teve épocas de chegar a mais de um ano, chegou épocas em questão de 30, 60 dias no máximo, aí foi para 6 meses, e a gente eu tenho acompanhado que tem aumentado de novo, né? Eu estou com alguns casos aqui do escritório de outubro, final de setembro, começo de outubro, que ainda não tem uma decisão. A gente sabe que teve todas essas mudanças, né, que impactaram de sistemas, mas eu queria mais ver se vocês têm uma perspectiva, né, ou uma meta de voltar a examinar em tanto tempo, né? Não vai ser mais em 30 dias, 60 dias, mas vai ser, sei lá, em 90, 180. Até porque a gente tem aquele dispositivo da lei do sigilo, né? Então, eu lembro que chegou um momento que a gente nem precisa usar esse dispositivo, porque o seu depósito, né? Falava para os clientes, o seu depósito, o seu registro não vai ser publicado e não vai comprometer o lançamento do seu produto. E, de repente, começou a encurtar, e as pessoas, de repente,
né? Setor automobilístico mesmo, a gente vê que muitos lançamentos de veículos estavam sendo feitos, né, pelas revistas com buscas feitas pelas RPIs, né, nas RPIs. Então, eu queria mais ver se você tem né, vocês lá dentro têm uma expectativa. A gente sabe que tem todos esses problemas que a gente tem acompanhado, mas se existe uma meta, né, a gente já queria estabilizar nessas condições. Tem a AIA, né, no meio também, que tem uma prioridade com isso. A nossa expectativa inicial é retomar o prazo que a gente tinha de 1,4 meses na época. Assim, fazendo um breve histórico, a migração de sistemas que a gente fez com que a gente encontrasse um resíduo de pedidos que ainda não tinham sido examinados e que são mais antigos e que a gente precisou lidar com eles nos últimos meses. Então, no momento, a gente está começando a examinar esses pedidos que entraram justamente no novo peticionamento, outubro, basicamente novembro, tá? Então, o que a gente teve foi realmente um aumento por conta de treinamento de pessoal, mudança de sistema, e esse aumento, a expectativa, e a gente já nota isso, já é relato dos examinadores, que o exame desses pedidos mais recentes, que já foram depositados no novo peticionamento, segundo o novo manual, ele já é mais rápido. E o manual em si, ele foi desenhado para que houvesse uma maior celeridade, não por conta de um objetivo, não porque o objetivo era ter pressa, mas porque diversos fatores impeditivos, tipo linha tracejada, preenche linha, isso acabava atrasando, né, a concessão. Como esses pedidos, essas questões se reduziram, a minha estimativa, e isso não é baseado em números concretos, mas é uma estimativa que eu tenho a partir das experiências que a gente está realizando. É que essa média de primeira, a média de concessão que a gente tinha, que, salvo engano, estava em 4 meses, com todos esses problemas que a gente está, eu acredito que isso vai cair muito, e se a gente pudesse ser um pouco otimista, eu creio que essa média vai cair para pouco mais de 2 meses e meio, assim, quando... Isso é uma média, né? Como você disse, a gente tinha Sim. pedidos que demoravam 30 dias, a gente tinha pedidos que demoravam até um pouco menos que 30 dias. Eu acredito que agora esses pedidos vão ser a grande maioria, tá? Então, há uma expectativa bem grande por conta da modificação dos procedimentos, de que as concessões aumentem e que o prazo de concessão também aumente bastante, tá? Obrigado. Valeu. Obrigada, Flávia. Agora a gente tem perguntas no chat e também aqui na plateia. Eu vou intercalar. Então, eu vou fazer uma Tá. pergunta aqui do chat da Andrea Maranini. Ela está perguntando, no caso de delimitação do desenho, deixando a imagem mais clara, como representar as outras vistas? Perfeito, agradeço, André. É uma dúvida que pode acontecer. Se você tem, por exemplo, no caso lá, o carro, só a parte de trás é reivindicada. Você não precisa mostrar a parte da frente do carro, né? A vista frontal do carro, ela é irrelevante para mostrar aquele desenho industrial, a não ser que você entenda que, sei lá, sobra um pouquinho, né, das laterais ali, que dá para ver da frente. Aí você pode colocar, mas a frente toda do carro vai estar clara e a parte que seria a parte interna da parte posterior do carro não vai estar visível. Então, você pode mostrar as vistas da mesma maneira como você mostraria se o objeto estivesse todo, se o produto estivesse todo reivindicado, porém, aquilo que não faz parte daquilo que você deseja reivindicar, você também vai colocar bem clarinho, tá? Eu acho que uma boa maneira de avaliar, de ver exemplos, é observar como esse tipo de representação é admitido no EUIPO. O EUIPO, ele admite esse tipo de representação, e lá a gente tem vários exemplos das diversas vistas dos produtos sendo reivindicadas, e eu acho que ali a gente tem um exemplo bem claro. Eu posso até incluir outros exemplos em outros exemplos referentes a essa pergunta em outras apresentações, mas eu acho que deu para entender. É, 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 você não precisa mostrar aquilo que não apareceria, né, estando ali, por exemplo, a tampa traseira encaixada no carro, você não precisa mostrar o lado de dentro da tampa, né, que ela está encaixada no carro. Beleza, André, valeu. Obrigada, Flávia.
Vou passar agora, então, a palavra para o Carlos André, que fez pedido para fazer a pergunta. Carlos, fica à vontade. Bom dia. Flávio, muito obrigado pela sua apresentação. Você sempre é muito claro, ajuda muito a gente quando você está participando de algum evento. Eu agradeço muito. Flávio, eu queria te perguntar sobre o seguinte: a gente tem no caso de Acordo de Haia, né, a designação nacional. Aí, por exemplo, você tem um caso que foi durante essa fase, digamos, fase internacional do AIA, foi feita uma transferência de titularidade. Aí a gente tem uma regulamentação que tem uma exceção de acho que uns 4 ou 5 países, e o Brasil está incluído nisso, que para você fazer registrar essa sessão tem que ser feito na designação nacional. Então eu não faço lá na OMP. Tem que o processo vem para o Brasil e aqui no Brasil a gente vai fazer a transferência de titularidade. Aí, por exemplo, chegou aqui, houve uma, uma recusa com a opinião do NPI que deve ser feita uma divisão. Aí eu tenho a procuração do novo titular, só que está tudo em nome do titular anterior. Qual seria a minha ideia? Eu faço primeiro, apresento já a sessão aqui no NPI, só que eu não consigo fazer isso porque aparece lá, pedido não publicado, não pode fazer nenhum tipo de petição. Então eu tenho que cumprir a exigência técnica, na minha ideia, em nome do novo titular, e na exigência técnica, apresentar uma justificativa e mostrar toda a documentação, mesmo não sendo uma transferência titular, eu tenho que praticamente fazer essa transferência titular na exigência técnica para justificar que eu estou fazendo em nome de uma outra pessoa, de um outro titular. E correndo um risco muito grande do NPI falar, você não essa empresa não é o titular e você não representa o titular, e perder o caso. É isso? Então, realmente a transferência de titular ela é feita junto à OMP, né? Essa ideia do sistema que seja centralizado junto à OMP. Nesse caso específico, eu creio que no cumprimento da exigência, você pode indicar que há o processo de transferência de titular lá. Caso isso ainda não tenha sido notificado aqui no Brasil, o examinador ele vai passar isso para a equipe responsável pelo exame da transferência de titular, e esse pedido ele vai ser tratado, o cumprimento da exigência, apenas após a efetivação do cumprimento da transferência de titular aqui no Brasil. Tá? A gente não vai tomar nenhuma ação nesse pedido antes que essa transferência seja efetivada no Brasil. Senão, poderíamos incorrer justamente nisso que você disse, não, você não é o representante do titular que está no pedido. Não, então, assim, caso essa transferência ainda não tenha sido tratada no Brasil, você pode falar isso no seu cumprimento de exigência para que o corpo técnico, né, do exame substantivo, que a gente chama, né, o exame do desenho industrial em si, faça o tratamento dentro do sistema para que a equipe responsável pela transferência receba esse caso, faça o tratamento deles e só depois a gente pega para analisar o cumprimento de exigência em si, tá? Muito obrigado. Por nada, cara. Desculpa. A próxima pergunta que eu tenho aqui no chat é da Flávia Lazarim. Ela indaga: para o registro via acordo de Haia, tem que ter procurador constituído no país designado também? Não. O registro pela via do acordo de Haia, ele pode ou não ter procurador junto ao sistema de Haia. Então, eu posso ter um procurador aqui no Brasil que entra para mim lá na OMP, lá no sistema de Haia, e esse procurador vai tomar conta tanto das publicações lá quanto das publicações aqui no Brasil, quando a designação chegar aqui. Porém, não há necessidade de, para depositar lá, ter procurador de maneira alguma ou constituído no seu próprio país. Porém, qualquer ato administrativo, qualquer ato a ser praticado junto ao INPI, por exemplo, a questão da recusa, se você tiver que cumprir a exigência, qualquer coisa, aí sim
se for um requerente internacional, talvez essa seja a grande questão, o requerente internacional que venha a praticar algum ato no INPI, seja da via de Haia ou não, ele tem que ter um procurador constituído no Brasil. Agora, se for um requerente brasileiro que buscou a proteção pela via de Haia e precisar cumprir uma exigência aqui no Brasil, a gente sabe que ele não precisa. Mas sendo um requerente internacional para realizar qualquer ato, aqui no INPI, por exemplo, depósito de uma divisão, não pedir de área, ou cumprimento de exigência, porque, por qualquer motivo, ele sempre vai ter que ter um procurador constituído aqui no Brasil. Obrigada, Flávio. Eu vou agora passar a palavra para a Kelly, que também pediu para fazer uma pergunta aqui na nossa Dia, sala. Flávio. Eu estou com duas dúvidas, tá? Só para esclarecimento. Então, se a gente for depositar, por exemplo, um copo que tem a marca do cliente lá, eu posso manter aquela marca no copo, a gente pode depositar dessa forma e não vai ser considerado, é só o objeto. A gente não precisa mais retirar a marca, isso. Não vai ser considerado no sentido que não vai se constituir um impedimento. Porém, a marca ela vai ser entendida como parte do aspecto ornamental daquele copo. Então, pode ser que aquela marca, porque tem, né, dando um exemplo aqui é, 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 bem óbvio, a gente tem no copo a marquinha da Nadir Figueiredo lá no fundo, bem pequenininha, né, que a gente só olha quando a gente está tomando assim. Aquilo ali tem pouco impacto em relação à ornamentação do copo como um todo. Então, a análise é mais ou menos essa, tipo, não é que ela vai ser desconsiderada, ela vai ser tratada como parte do desenho industrial, e sem nenhum tipo de avaliação em relação à marca em si. É um desenho que está posto ali, aquele desenho industrial. Tá? Ah, tá. E outra dúvida também é quanto à interface gráfica, por exemplo, um aplicativo de um banco. Ele tem várias telas, né, com várias interfaces. Eu posso colocar tudo num pedido só ou cada tela é um pedido diferente? Aí depende da característica da tela, isso é comum. É, Então, a gente pode ter, por exemplo, uma sequência de atos, né? A gente tem uma sequência de atos, não, uma sequência de ações dentro de um mesmo aplicativo, onde as telas se parecem, né? O aspecto ornamental das telas é semelhante. Elas podem ser mantidas no mesmo pedido, é, sem que haja problema, porque o aspecto ornamental é parecido. Agora, se, por exemplo, eu tenho a home de um aplicativo, aí eu tenho a tela onde eu seleciono a música, e aí a próxima tela é a tela do player da música. Cada tela dessa vai ter uma característica ornamental diferente. Se elas vierem juntas, por mais que o raciocínio seja o mesmo, se elas vierem juntas, elas não vão ter possibilidade de que sejam consideradas com a mesma característica distintiva preponderante, provavelmente vão ser divididas. Então, depende mesmo da configuração, se elas podem ser consideradas variações ou não. Ah, tá, ok. Obrigada, viu? Né? A gente está batendo nosso horário, mas tem mais uma pergunta aqui no chat. A Beatriz também, ela levantou a mão agora. Tem uma pergunta do Anderson, não sei se é Xing ou Kim, me perdoe pela pronúncia. Ele indaga sobre o limite de 12 figuras por variação que o sistema permite fazer upload. Existe algum motivo específico? Esse limite poderá aumentar? Então, a razão desse limite é por conta de capacidade de storage, né, como a gente fala dentro dos sistemas do INPI. A gente tem pedidos que a gente tem a possibilidade de até 20 variações. Então, só aí, em 20 variações vezes 12, a gente já tem aí 240 figuras, eu acho que é isso. Tá por aí, eu não sou bom de conta, não. Mas é muita figura. Imagine a gente permitir, como já foi permitido, porque era colocado um PDF. A pessoa podia trazer 1.695 figuras, e isso não onerava a nossa storage. Hoje, com essa mudança de sistemas, tem duas questões, né? Um é o storage mesmo, é a carga que é imposta ao nosso banco de dados, e outra é o sistema em si. O sistema não está preparado, né? Ele não foi programado, ele não foi desenvolvido para aceitar
1.600 e tantas figuras. Então, a gente teve que optar, não era um desafio que a gente imaginou que fosse surgir, mas a gente teve que optar por uma redução do número de figuras. A gente entendeu que o número de 12 seria um número razoável, até porque a gente tem, não vou dizer que a gente tem uma estatística, mas a gente acompanha o número de figuras, o número de variações e tudo mais, e a gente tem mais ou menos uma estimativa de número máximo de figuras, e raramente passa desse número de 12. Então, é mais uma questão técnica, tá? A palavra é essa, é um problema, é mais uma questão técnica do que uma questão de delimitação, porque a gente acha melhor assim ou assado. É técnico mesmo, tá? É algo que a gente não conseguiu ultrapassar nesse momento, mas que na nossa análise, em relação a 99% dos pedidos, não causa impacto, tá? Obrigada, Flávio. Eu vou passar a palavra para a Beatriz, agora ela levantou a mão, Beatriz. Oi, tudo bem? Bom dia, pessoal. Primeiro, parabéns, Flávio. Suas apresentações aqui, suas palestras estão sendo extremamente claras para a gente, bem focada no objetivo, estão muito boas. Parabéns para a ASP também. E uma questão que me surge uma dúvida, quando você fala do pedido de prioridade, tem que ser idêntico quando dá entrada na fase nacional. A minha questão é na parte de roupas, por exemplo, que nem aquele exemplo do top, o manequim. O manequim normalmente é apresentado como um manequim ou transparente, ou branco, fundo branco, né? Se eu utilizar a forma idêntica, eu deveria apresentar os desenhos também, com o manequim ali nos desenhos. Eu posso previamente já colocar esse manequim em linha pontilhada, eu devo fazer isso, vai ser aceito pelo INPI ou não? Eu tenho que deixar idêntico ao pedido prioritário. Como é que vai ficar essa questão? Então, isso é um exemplo que, salvo engano, o EUIPO permite, por exemplo, que o manequim seja apresentado. A princípio, né? A princípio, e de novo, os nossos procedimentos, uma das coisas que foram premissa para o desenvolvimento dos procedimentos foi justamente a objetividade, não deixar espaço para muita interpretação distinta. E nesse sentido, e isso veio da Procuradoria, nem foi nosso, inclusive, a orientação da Procuradoria é pela questão de que seja idêntico, tá? Que seja idêntico. Então, se o manequim ele veio reivindicado, porque ele não está, né, contextualizado, né, como elemento contextual no pedido, na prioridade, isso acaba fazendo com que, por meio dessa orientação, a gente tenha um entendimento que esse manequim também fez parte da prioridade, fez parte da reivindicação do pedido nacional. Uma coisa que a gente está aceitando, mas que para o exame, tá? Não faz diferença. A gente entende que a gente entende que é uma reivindicação, né? No momento do exame, a gente vai entender que aquele manequim é uma reivindicação, mas é possível para o requerente, para fins de esclarecimento, colocar lá no texto que o manequim não faz parte da reivindicação, tá? Ele pode colocar isso como texto, tá? Qual que é o efeito disso para a gente? A gente não vai levar essa descrição, nessa declaração, em termos de análise, a gente vai continuar analisando, porque a figura está reivindicando, porém isso pode ser útil para as pessoas que se esteja no certificado lá fora, entendeu? Então, existe aí uma possibilidade, eu enxergo, não estou dizendo isso como algo que efetivamente vai acontecer, mas existe aí uma possibilidade, uma abertura para um futuro desenvolvimento no sentido da gente passar a ter algum tipo de ressalva referente ao entendimento dessa reivindicação, mas no momento, conforme a orientação da Procuradoria, hoje a gente vai entender no exame que está reivindicado e há essa possibilidade, há essa abertura do requerente declarar ali como é que eu posso dizer? Nas descrições, né, na descrição do pedido, que aquilo ali não faz parte
E aí isso não vai ser excluído, vai ser mantido no pedido e no certificado a pessoa leva essa declaração junto, tá? Joia, obrigada. Nada. Obrigada, Flávia. A gente tem uma última pergunta, a gente já está passando um pouquinho do nosso horário, mas eu vou apresentar aqui para o Flávio. A pergunta, a L. José pergunta, nesse aspecto da marca aplicada no objeto, quando estavam falando, né, da questão da marca que a Kelly perguntou, não se confunde com marca de posição? Creio que não, porque a gente entende que tanto o desenho industrial quanto as marcas de posição, né, eles têm sim como é que eu posso dizer? Uma zona de interseção, porém, o que geralmente é apresentado no caso da marca de posição é, por exemplo, no caso do copo, né? Tem lá o copo com a marca aplicada. Aí a pessoa não está reivindicando o copo, ela vai tirar o copo da reivindicação e vai estar lá só a marca em termos de reivindicação. E não é o caso nos desenhos industriais, tá? É, o caso de algum tipo de aplicação e aí não precisa ser marca, tá? Porque às vezes as pessoas se prendem ao fato de que a gente passou a aceitar a marca, mas se, por exemplo, a gente tiver um copo, mantendo um copo, e a pessoa aplica um determinado desenho, não é uma marca necessariamente, ela aplica um determinado desenho. O copo não está reivindicado, aquele determinado desenho foi reivindicado. Isso já é possível, já foi possível há muito tempo, e isso se parece muito com uma marca de posição. E o exame de desenho industrial não nos permite saber se aquilo é uma marca ou não, né? Quando a gente estava discutindo a questão da marca, né, de aceitar marca ou não, uma das discussões mais, não vou dizer que foram extensas, mas assim, isso foi analisado com muito cuidado. E a questão é, a proteção desse tipo a gente tem recursos de representação onde, por exemplo, um sinal aplicado a um produto, né, no caso o copo, ele pode ser, o mesmo tipo de representação, ele pode ser colocado para proteção numa marca de posição, e isso vai ter um exame específico, vai ter um tipo de resultado específico, e ele pode ser colocado também como desenho industrial. E aí, durante as discussões, as pessoas falaram assim, mas para garantir, então, o pessoal de DI vai ter que fazer busca na base de marcas. Eu falei assim, gente, a gente não faz busca nem na de DI, como é que a gente vai fazer na de marcas? A lei não permite, isso não tem. Então, assim, percebam que existe essas discussões sobre essa confluência no desenho industrial, elas se repetem, como eu disse, na tipografia, diziam dessa confluência em relação a direito autoral. Nas interfaces gráficas animadas, diziam que deveria ser protegido como se fosse um filme da Disney, né, por direito autoral de imagem em movimento. E eu falava assim, gente, vocês estão levando a discussão para pontos que não estão delimitados pela lei. Pode haver, sim, uma confluência de proteção, pode haver uma possibilidade, inclusive, de confusão, no sentido de tanto não haver um entendimento correto sobre o que é cada tipo de ativo de proteção, quanto no sentido de uma proteção, mais de uma proteção incidir sobre uma mesma criação. Como, por exemplo, eu posso registrar uma configuração de um produto como desenho industrial e depois registrar essa mesma configuração como marca tridimensional. A lei não me impede. Então, esse tipo de fato, ele está embutido na nossa lei e o que, pelo menos em desenho industrial, eu acho que a Dirma também tem visto isso com muita clareza, o que a gente tem feito a gente não pode simplesmente dizer que, por uma possibilidade de confusão que pode vir a acontecer, passar a impedir essa proteção. O que a gente está fazendo é seguir estritamente aquilo que está descrito lá na lei. E quanto mais a gente fizer isso, eu acredito que mais corretamente a gente está agindo. O que não impede, tá? Acho que é a última ressalva, então, o que não impede que a lei possa ser aperfeiçoada. Talvez o momento seja de aperfeiçoar, como se eu puder usar uma figura de linguagem, hoje a gente já está espremendo a lei ao máximo. Então, assim, a gente já está chegando no limite de onde a lei nos permite chegar para atender a realidade de 2024 com uma lei de 1996. Então, a discussão talvez deva ser, vamos mudar a lei? Vamos aperfeiçoar a lei? Vamos
nos organizar para que, porque isso é do interesse do INPI, imagino que é do interesse dos requerentes e do interesse dos representantes. Mas hoje o que a gente tem feito, independente das possibilidades de confusão que a gente sabe que existem e a gente está atento a elas, o que a gente tem feito está permitido na lei? A gente permite. Está proibido na lei? A gente não permite. Basicamente esse tipo de objetividade que a gente está buscando. Então. Muito obrigada, Flávio. Em razão da adiantada da hora, eu terei que encerrar aqui o nosso bate-papo, mas agradeço mais uma vez a Camila e o Flávio também pela disponibilidade em estar aqui conosco em mais um evento. E eu convido todos para participarem das próximas palestras. Na próxima terça será sobre marcas, e na outra semana teremos o tema dos recursos, né, em patentes, exame, segunda instância, que é um tema bastante importante que vem sendo discutido recentemente de forma acalorada, né? Então, deixo aqui meu agradecimento, Flávio, Camila, sejam bem-vindos e sempre, né, estejam de volta. Agradeço a todos e tenham um bom dia. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Bom dia a Obrigado. todos. Um abraço.